Olá, vamos falar agora sobre a hibridação do carbono. Então, para exemplificar a teoria de hibridação dos orbitais, vamos utilizar como exemplo o elemento carbono. Um átomo de carbono no seu estado fundamental, ele apresenta as seguintes configurações eletrônicas para os seus orbitais. A distribuição eletrônica do átomo de carbono. Carbono 6 elétrons, então 1s2, 2s2 e 2p2. Portanto, orbital 1s2 preenchido, orbital 2s2 preenchido e orbital 2p2, seguindo a regra de Rhode, semi-preenchido. Então, esse orbital P, nós temos três eixos: Px, Py e Pz. Então, por meio desse esquema, nós podemos perceber que só será possível para o carbono estabelecer duas ligações, uma vez que existe apenas dois elétrons desemparelhados. Experimentalmente, porém, verifica-se que o carbono faz sempre 4 compartilhamentos eletrônicos, e não 2, como era de se esperar. Então, para explicar esse fato, surgiu a teoria da hibridação dos orbitais, que não se aplica exclusivamente ao átomo de carbono, mas merece destaque nele por apresentar diferentes tipos de hibridação. Então, hibridação, a configuração normal do átomo de carbono: 1s2 preenchido, 2s2 preenchido e 2p2 semi-preenchido. Ocorre que, a partir da configuração eletrônica no estado fundamental, o carbono promove um dos seus elétrons do orbital 2s2 para o orbital 2pz, que é o orbital que está vazio. Então, um desses spin do orbital 2s é promovido para o orbital 2pz. Passando agora para um estado ativado. Então, veja, no estado ativado, o carbono pode sofrer 3 tipos de hibridação, dependendo dos tipos de ligações que ele estabelecerá com outros átomos. O carbono fica no estado excitado. Ele vai se juntar com o orbital 2p3 e vão se fundir esses orbitais, e S2 2s1 vai deixar de existir e 2p3 vai deixar de existir, e nessa fusão ocorre o que nós chamamos de orbital híbrido pelo processo de hibridização. Então, vamos ficar aqui com o orbital S do subnível S, P3, 1, 2, 3 spin dos orbitais P. Ok? E desse jeito, nós temos aqui graficamente o carbono no estado normal, no estado fundamental, o carbono no estado ativado e o carbono no estado hibridizado. Então, sp3. Esse orbital S, quando se fundiu com o orbital P, esses dois orbital 2s e 2p deixaram de existir, e assim surgiu um novo orbital que a gente chama de orbital híbrido. Então, trata-se do carbono saturado, ou seja, na hibridação sp3, o carbono realiza somente ligações sigma. Então, orbital com spin desemparelhada,
quantidade de orbital com os espinhos desemparelhados significa que a quantidade de ligação que um átomo de um elemento é capaz de realizar para atingir sua estabilidade, ou a regra do octeto. Nesse sentido, a configuração espacial do carbono híbrido, sp3, é tetraédrica e o número de orbitais híbrido é 4. Então, uma configuração tetraédrica, pelo fato do carbono realizar 4 ligações. Portanto, nós temos agora aqui a hibridização sp3, molécula do metano. Então, o carbono ele faz 4 ligações e essa molécula, portanto, ela é tetraédrica, formada por essas 4 ligações sigma, são ligações simples, entre os orbitais orbitais S dos hidrogênios do carbono, sp3 do carbono e S do orbital do hidrogênio. Uma configuração aqui apresentando um ângulo de 109 graus e 28 minutos entre os átomos de hidrogênio. A hibridação sp3 no etano ocorre 6 ligações que o etano faz uma ligação simples sp3 entre carbono e 3 ligações S Portanto, na molécula do etano, o carbono faz 6 ligações sp3 do carbono, sp3, S do hidrogênio, 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 sp3, S do hidrogênio. Na hibridação trigonal plana, ou sp2, o elétron do orbital do subnível 2s ganha energia e passa a ocupar um orbital mais energético, e os elétrons dos orbitais 2py e 2pz do subnível P perdem energia e passam a ocupar cada um orbitais de menor energia. Portanto, os 3 orbitais híbridos são denominados sp2. S, P, Y e PZ. Esses 3 orbitais são denominados sp2. E os elétrons passam a ter a mesma energia, e o elétron que permaneceu no orbital 2px é chamado de P puro e tem energia superior à dos orbitais híbridos. Com 2 ligações simples e uma ligação dupla, em que 3 ligações são do tipo sigma e uma do tipo pi. A configuração espacial do carbono híbrido em sp2 é trigonal plana, sendo
3 orbitais híbridos no plano trigonal e um orbital P puro perpendicular ao plano trigonal. Então, o ângulo formado entre os orbitais híbridos é de 120 graus. E aqui é a hibridização sp2 da molécula do eteno. Então, o eteno faz duas ligações sp2 do carbono e sp2 do carbono. S do hidrogênio e S do hidrogênio. S do hidrogênio e S do hidrogênio. Então, são 4 ligações sp2, sp2s, 1, 2, 3, 4 ligações sigma sp2s, uma ligação sigma sp2 do carbono e sp2 do carbono, e uma ligação pi entre carbono. Portanto, 5 ligações sigma e uma ligação pi. O ângulo formado aqui é de 120 graus entre os átomos de hidrogênio ligados ao carbono. Ok? A hibridação linear plana ou SP, o elétron do subnível 2s ganha energia e passa a ocupar um orbital mais energético, e o elétron do orbital 2pz do subnível P perde energia e passa a ocupar o orbital de menor energia. Então, os dois orbitais híbridos são denominados sp. Então, esse ganha energia e esse perde energia. Esses dois orbitais eles se fundem e se transformam num orbital híbrido sp. E os dois orbitais híbridos, denominados sp, e os elétrons passam a ter a mesma energia. Os elétrons que permanecem nos orbitais 2px e 2py são chamados de P puro. E trata-se de carbono insaturado. Insaturado mais de uma ligação, 2 ou 3 ligações, sendo 2 ligações do tipo sigma e 2 do tipo pi. Nesse caso, no exemplo aqui do etino, eu tenho uma ligação sigma, a ligação frontal sigma, e as duas paralelas são ligação pi. A configuração espacial do carbono híbrido em sp é linear plano. Nesse caso, há 2 orbitais híbridos no plano linear e 2 orbitais p puro, perpendiculares ao plano linear entre si. E o ângulo entre esses orbitais híbridos são de 180 graus. Então, característica do átomo de carbono: o carbono ele é tetravalente. Ele pode fazer 4 ligações simples, uma molécula tetraédrica com ângulo de 109 graus e 28 minutos, e a gente chama de sp3. Ele pode fazer 2 ligações simples e uma dupla, com uma configuração de 120 graus no orbital sp2. Pode fazer 2 ligações dupla ou uma simples e uma tripla, com ângulo linear de 180 graus no orbital híbrido sp.